Paz e graça para você ligado nessa emissora. Estamos começando o seu programa de entrevistas e debates de todas as noites. Hoje nós vamos fazer uma entrevista com um irmão muito querido que foi eleito pela sua denominação, a Igreja Presbiteriana do Brasil, para chefiar uma das comissões mais importantes da história dessa denominação. Há muitos anos, os presbiterianos do Brasil lutam em relação à questão da compatibilidade entre maçonaria e fé cristã. E o reverendo Dr. Delage foi nomeado para chefiar uma comissão que produziu um relatório para que a denominação se posicionasse recentemente a respeito desse tema. É uma questão difícil e que divide opiniões há muito tempo. A maçonaria é uma sociedade que antigamente era considerada secreta, hoje ela se autoproclama discreta, e que tenta cooptar os melhores cidadãos a fim de melhorar a sociedade. Essa é, pelo menos, a mensagem, a bandeira, né, da maçonaria para quem é profeu, ou seja, quem não faz parte dessa sociedade. E desde que o Evangelho chegou ao Brasil, no final do século XIX, começou a ganhar corpo, a discussão entre a compatibilidade entre ser cristão, evangélico, e fazer parte da maçonaria se instalou. Inclusive, houve divisão de igreja. A minha denominação nasceu dessa celeuma lá em 1903, né? Um grupinho de brasileiros liderados por Eduardo Carlos Pereira se desligou da Igreja Presbiteriana e fundou a Igreja Presbiteriana Independente, também por causa das questões maçônicas. Então, é algo que nos divide há muito tempo. E é com muita alegria que nós recebemos o Dr. Delage, reverendo da Igreja Presbiteriana do Brasil, pastor da Igreja Presbiteriana de Vila Mariana, uma das mais tradicionais igrejas aqui da capital paulista, e que teve o privilégio de chefiar a comissão, coordenar a comissão da Igreja Presbiteriana que examinou a questão maçônica recentemente, com evidências recentes, e não aquelas de 1903 que geraram a cisão, né, o cisma presbiteriano. Eu tenho certeza que você conhece alguém que é maçom e muito provavelmente você desconfia de alguns crentes que também o sejam. E a maioria dos evangélicos, até onde eu sei, vê com desconfiança essa participação na igreja e na loja maçônica. Pode ou não pode? E por que pode ou por que não pode? Vamos ouvir quem examinou a questão bem de perto e tirar nossas próprias conclusões. Está no ar o Vejam Só. Olá, é com alegria que recebemos você no programa Vejam Só, agradecendo pelo carinho da sua audiência. Lembrando, hoje o presente é pra lá de especial, até porque nós vamos sortear o kit Jô Rezende e o livro que foi produzido pelo reverendo Dr. Delage a respeito da fé cristã e da maçonaria. Todo mundo quer o livro. Depois eu mostro para você, mas eu vou sortear um hoje, tá bom? Então, para concorrer, é só entrar no site do programa, vejamsó.com.br e votar na enquete. Basta isso para você participar do concurso. Como eu anunciei na escalada de abertura, hoje o programa é uma entrevista, não é exatamente um debate, se bem que a gente vai discutir aqui o assunto, né, e todas as questões correlatas com o reverendo doutor Paulo Aldebert Delage, da Igreja Presbiteriana do Brasil, ele que é ministro da Igreja de Vila Mariana, além de advogado, mestre em ciências da religião e escritor. Seja bem-vindo, doutor Paulo, paz e graça. Obrigado, reverendo Heber, é um privilégio estar novamente aqui, trazendo aí essa possibilidade de conversarmos sobre esse assunto que realmente move corações aí e agita a mente de muitas pessoas, né? A questão da compatibilidade ou não entre a maçonaria e a fé cristã. Se me permite, quero primeiro me comprometi com a minha netinha. Faça isso. Minha linda Maria Alice, lá em Juiz de Fora. O vovô está mandando esse abração para você. A Igreja Presbiteriana de Vila Mariana fica onde, reverendo? Ela fica na rua Vergueiro, 2407, a uns 60 metros da estação Ana Rosa do metrô. Bem localizada ali, bem pertinho, né? Do metrô. E é uma das igrejas históricas de São Paulo, né? Quantos anos tem? Nós estamos fazendo agora em maio 73 anos de organização. Numericamente, talvez seja hoje, se não a maior, a segunda maior da cidade de São Paulo. Em torno de 1.100 membros. Amém. Muito obrigado pela presença do senhor.
privilégio meu. Vamos assistir a matéria que apresenta o tema e voltamos com a entrevista com o reverendo Dr. Paulo Delage. A maçonaria e outras organizações secretas parecem ser inofensivas confraternizações. Muitas delas promover a crença em Deus. No entanto, alguns dizem que a única exigência de crença é que não é preciso acreditar no Deus vivo e verdadeiro, mas se deve acreditar na existência de um ser supremo, o que inclui os deuses, seja do islamismo, hinduísmo ou qualquer outra religião mundial. As crenças e práticas anticristãs dessa organização são parcialmente escondidas sob a aparência de uma suposta compatibilidade com a fé cristã. Em relação à salvação do pecado, a Bíblia nos diz que Jesus tornou-se o sacrifício do pecador diante de Deus, quando derramou seu sangue e morreu como pagamento pelos pecados de todo aquele que iria crer nele. Já no ensino da maçonaria, o próprio processo de adesão requer que os cristãos ignorem a exclusividade de Jesus Cristo como Senhor e Salvador. De acordo com a maçonaria, uma pessoa vai ser salva e ir para o céu como resultado de suas boas obras e autoaperfeiçoamento. A maçonaria em seu núcleo não é uma organização cristã, mas há muitos cristãos que têm abandonado a maçonaria depois de descobrir do que realmente se trata. Há também bons e piedosos homens, verdadeiros crentes em Cristo, que são maçons. Por isso, o programa Vejam Só dessa noite vai discutir a maçonaria e a fé cristã. Confuso, não? O que você acha dessa junção? Acompanhe agora no programa Vejam Só. Muito bem, é exatamente esse o assunto. Nós vamos discutir com o reverendo Paulo Albert Delage. É Albert que fala? Isso, a pronúncia seria Audebert, que é francesa, mas Audebert. seria pedantismo nosso, né? Então a gente fala Audebert. Tá bom, Paulo Delage. Isso, né? Paulo Delage. Fácil, né? Tá bem. E você participa votando na enquete. Vejam só.com.br, tem a enquete lá, eu já vou pôr no ar, porque eu quero mostrar o livro do reverendo Paulo Delage. A enquete é muito básica. Ela pergunta o seguinte: um cristão pode ser maçom? É óbvio, né? Na sua opinião, lógico, você que vai responder. Então, um cristão pode ser maçom? A resposta é sim, ou não sei. Votou na enquete, você, entre outros presentes que eu vou mostrar depois, kit da Jo Rezende e tal, você vai concorrer a esse livro aqui, olha só, Fé Cristã e Maçonaria, compatíveis? Tá aí, ó. O que é o resultado da pesquisa realizada pelo reverendo Delage. Ele vai contar os detalhes agora, a partir desse momento, mas o livro vai ser encaminhado a quem ganhar o sorteio de hoje, tá bom? Então, se você gosta do assunto, entra lá no site vejamsó.com.br e vote na enquete. Se você não for sorteado, no site vejamsó.com.br tem o contato do reverendo Delage para você pedir o livro para ele. Aí ele já manda até autografado e tal, com os 3 pontinhos, ou sem os 3 pontinhos. Não tem 3 pontinhos. Não tem, não? Não tem, não. O senhor nunca foi maçom, reverendo? Não. Tive convites para entrar, ingressar várias vezes, mas nunca ingressei. Por alguma razão especial? Eu precisava conhecer, e eu só poderia conhecer depois que entrasse. E era um problema, era uma situação difícil para eu entrar, para conhecer, e eu não quis fazer isso. Então eu precisei conhecer para então poder entrar. E à medida em que eu ia conhecendo, eu percebi o aspecto filosófico, ideológico, que é o que me interessa aqui em termos do livro. Não havia uma compatibilidade, uma aproximação e um aspecto de vínculo entre a fé cristã, na sua proposta bíblica, sobretudo reformada, com os princípios filosóficos e ideológicos da maçonaria. É até bom que a gente diga isso. Não é nada com relação à maçonaria. A maçonaria como instituição humana, secular, é excepcional, excelente, faz um trabalho excepcional.
auxílio mútuo entre os iniciados, entre os irmãos, ou com as cunhadas ou sobrinhos, como eles colocam internamente, é algo realmente excepcional. Mas não é esta a questão. A questão é se os postulados filosóficos, ideológicos, maçônicos são compatíveis com os postulados da teologia e da fé cristã à luz do entendimento reformado. Falar em reformado, reverendo, a Igreja Presbiteriana do Brasil é uma das denominações, se não for a denominação que logo no início aqui no Brasil se bateu com essa questão, né? Diferentemente de outras denominações que convivem até com alguma tranquilidade com a questão maçônica, como a Igreja Batista, alguns ramos da Assembleia de Deus e outras por aí, né? As neopentecostais nem se fala. A Igreja Presbiteriana, desde o começo, até por causa da questão lá com Eduardo Carlos Pereira, em 1903, se haveu ou se bateu com esse tema. Então, eu queria que o senhor historiasse para nós como é que o senhor chegou a ser nomeado o coordenador dessa comissão e por quê? Ok. Vamos, historicamente, fazer algumas colocações, e coloco isso no livro, como um dos mitos, que, sobretudo, os maçons cristãos gostam de falar, que a maçonaria foi uma parceira do protestantismo no Brasil. Há um livro do já falecido Dr. Atos Vieira de Andrade que diz Evangelho e Maçonaria, uma parceria que deu certo no Brasil. Isso é um mito. Nunca houve parceria entre maçonaria e igreja protestante no Brasil. O que houve, aí sim, também não podemos negar o fato, é de um suporte e apoio da maçonaria à implantação do direito de culto no Brasil. Ou seja, se fôssemos um país, digamos, protestante, 100% protestante, e padres católicos viessem para o Brasil e intentassem aqui estabelecer a missa, etc., e fossem barrados pelos protestantes, impedidos de exercer a sua fé católico-romana, ele é um suporte da maçonaria para estabelecer os seus locais de culto. Isso seria a mesma coisa com membros do catecismo, cultos afro-brasileiros, seja o candomblé, macumba, quimbanda, umbanda, etc. Então, não é que a maçonaria ache o evangelho melhor do que o catolicismo, a coisa que o valha. É apenas por uma questão de posicionamento ideológico e filosófico, de livre manifestação do pensamento e de culto. Então, por isto, houve esta situação. Alguns missionários que chegaram eram integrantes da maçonaria e contaram com algum suporte neste sentido, como da família, socorro mesmo, isso, como da família Riso, etc. Na região onde fui pastor muitos anos, 20 e poucos anos, no Vale do Rio Doce, em Minas Gerais, leste de Minas, era muito forte a maçonaria. Miguel Riso era maçom? A família Riso converteu-se com o trabalho de um pastor maçom, de um missionário, e ele só conseguiu pregar na casa da família Riso porque o Riso era maçom e abriu para que ele pudesse fazer o seu culto. Porque os padres haviam proibido, de qualquer maneira, não ceder para protestante, não receber em casa, etc. Meu pai contava que havia crentes, isso na juventude do meu pai faleceu ano passado, que cruzavam a cidade de São Paulo com todas as dificuldades daquela época para ouvir o reverendo Miguel Riso Júnior. Sim, Álvaro Reis também era maçom. Vários corifeus da Igreja Presbiteriana do Brasil, sobretudo mais antigamente, eram integrantes da maçonaria. Então, voltando aqui, sim, a Igreja Presbiteriana teve essa situação de ter esse aspecto mais nítido em termos de discussão. Normalmente, 3 aspectos levaram a uma situação geral para a cisão. A questão dos missionários americanos, a questão educacional e o que se chamou a pata do gato, né? Que foi a maçonaria, para tirar as castanhas do de fogo. Forma muito sagaz, os americanos usaram, sabendo que seria uma bandeira favorável a eles e contra o Eduardo Carlos Pereira. Então, em 1903, houve a cisão. Mas em 1906, o Sínodo da Igreja Presbiteriana do Brasil já estabeleceu recomendação para que os membros da Igreja Presbiteriana do Brasil deixassem a maçonaria
a bem da paz. Então, desde 1906 há uma recomendação na Igreja Presbiteriana do Brasil. Infelizmente, esta verdade foi mantida em oculto durante um bom tempo na igreja, dizendo-se que não havia uma restrição da IPB em relação à presença de membros da IPB na maçonaria, o que não é verdade. Isso foi ratificado em 36 e 54. Em 2002, o assunto voltou de forma bem incisiva na igreja. E o Supremo Concílio, então, estabeleceu aí agora, não recomendação, mas determinação de que não se recebesse quem fosse maçom, a comunhão da igreja. Os oficiais maçons deveriam permanecer até o final do mandato, mas não poderiam ser mais reconduzidos. Então, quem fosse maçom continuaria sendo, mas já não se receberia mais membro da igreja que seja maçom ativo. Em 2003, houve um recurso na executiva, essa matéria foi suspensa e nomeada, então, uma comissão para a qual eu fui designado relator. E essa teoria me motivou ainda mais a pesquisar. Produzimos um relatório, éramos 5 integrantes, produzimos um relatório para apresentar em 2006. Esse relatório foi apreciado, a comissão de expediente do Supremo Concílio fez o seu relatório e no plenário a matéria foi votada. E a votação da matéria, então, se tornou lei na Igreja Presbiteriana do Brasil. Em que termos? Não se pode receber maçons ativos como membros da igreja, oficiais que à época eram maçons poderiam terminar o seu mandato, mas não poderiam ser reeleitos. Se membro da igreja for maçom, poderia permanecer, mas não pode ser eleito oficial, e pastores que eram maçons poderiam permanecer sendo maçons. Esta é a legislação da Igreja Presbiteriana do Brasil hoje. Um detalhe interessante, claro, se me permite, sim, questão denominacional, eu trato no livro algumas denominações que têm restrição. A Igreja Metodista do Brasil, em 2006, 2 semanas antes da IPB, na mesma localidade, lá em Aracruz, no Sesc de Aracruz, proibiu a recepção de maçons, e eu tenho o texto no meu livro aí, proibindo, aliás, 2 coisas. Toda e qualquer forma de manifestação ecumênica deveriam sair e se afastar. Isso foi um problema, porque o presidente do Colégio Episcopal participava do CONIC, e isso foi um problema para eles. E a questão maçônica. 2 semanas depois, a Igreja Presbiteriana, a mesma coisa. Questão do afastamento da AMIR, Aliança Mundial de Igrejas Reformadas, e a maçonaria. A congregacional também, não há muito tempo atrás, fechou questão. Fechou questão. Então, eu não, porque é mais recente, então eu não coloquei aqui. Então, esse é o resumo histórico aí de por que nós acabamos chegando à confecção do livro. Né? Acabei me interessando e fui desenvolvendo. Na comissão que o senhor presidiu, havia maçons? Havia pelo menos um maçom. Por que foi o senhor escolhido relator? Eu tive um tempo bem ativo na estrutura administrativa maior da IPB, durante vários anos. Graças a Deus, a nossa folha de serviço é muito boa. Mas, a partir de 2006, algumas coisas relativas a questões políticas, administrativas, etc., me deixaram muito desgostoso. E o meu ideal ali de combatividade, de busca de acertos, etc., se esmaeceu. E eu fui me desinteressando. Acho que em 2010 foi o meu último Supremo Concílio. Eu ia todos, sempre fui, e insistem comigo nos concílios para ir, eu digo, eu não vou mais e tal. Então, por essa situação, pela nossa participação na vida da igreja, a formação acadêmica na área do direito, pesquisa, a representatividade que a gente tinha e o bom trânsito, e aí eu preciso dizer isso. Que eu queria que o senhor chegasse. Entre maçons, eu era muito amigo, sou amigo de muitos maçons e de não maçons. Então havia, em princípio, e ainda procuro manter isso, uma certa
neutralidade, ainda que ela seja inexistente em termos absolutos, mas eu não tinha uma propensão a esta ou aquela posição. Essa é uma questão muito importante que a gente precisa abordar. Eu queria exatamente que o senhor chegasse a esse ponto, porque há lugar para todos no corpo de Cristo. Há militantes, né? Mas quando você precisa tomar uma decisão, o militante não é a pessoa indicada para chefiar uma comissão que vai fazer o relatório, concorda? O militante vai ser sempre parcial, seja o militante pró ou contra, tanto faz. Né? Inclusive, houve uma chamada comissão paritária anterior à minha, portanto, o mesmo número de maçons e não maçons produziram um documento, mas esse documento foi tido como não suficiente, não satisfatório para se resolver a questão. Então, ele ficou, diria uma expressão política de Minas Gerais, em cima do muro. É claro. E aí as pessoas reclamaram, ou vamos resolver, ou não vamos. Mas é sim ou não. Então. Do jeito que foi produzido, ficou uma situação de certa indiferença. Pode, não pode, ninguém tinha certeza do que era ou deixava de ser. Ótimo. A gente vai abordar as questões práticas das descobertas que o senhor fez na sua pesquisa, né? E, mais uma vez, deixa eu mostrar o livro. Esse é um assunto fascinante, tem um monte de crente que gosta muito disso. Está aqui, ó. O livro do reverendo Dr. Delage, Fé Cristã e Maçonaria Compatíveis. É o resultado das pesquisas que o irmão fez, chefiando essa comissão, né, da Igreja Presbiteriana do Brasil. É um livro, eu acredito que é a obra mais recente a respeito do tema e, com certeza, a obra mais, digamos, equilibrada. Né? Já li muita coisa sobre maçonaria, especialmente de ex-maçons, mas que tem um tom apaixonado, militante. Satanizador. Militante, eu diria. Né? E tem o seu lugar, não estou dizendo que não tenha, mas não para uma denominação tomar decisões. Claro. Né? Aí é preciso ponderação, equilíbrio, etc. Daqui a pouquinho a gente tratar dessa questão do livro aí. Oi, também, olha só que bacana, nós estamos voltando com o programa Vejam Só, agradecendo o carinho da sua audiência e por aquele momento tão especial e tão querido nosso, porque é quando a gente conhece você. Vejam só quem assiste ao Vejam Só. Os telespectadores e telespectadoras tiram autorretratos, né, e postam no facebook.com/programa Vejam Só. Faça isso se você ainda não fez. Identifique todo mundo da foto e diga onde você mora, para a gente poder mostrar aqui. Por exemplo, hoje a primeira foto vem de Rio Claro, terra da minha mãe, onde eu vou estar no segundo final de semana de junho, lá na igreja Assembleia de Deus, Ministério Bom Retiro. Vou participar lá do evento no sábado e no domingo, no segundo final de semana de junho, lá em Rio Claro. E de lá vem o Arlindo Júlio e a Maria de Fátima Camargo, né? O Arlindo e a Maria de Fátima, que estão aí na sala, lindíssimo, lá de Rio Claro, terra da minha mamãe. A segunda foto vem de Itu, interior de São Paulo, né? É o Edson Ribeiro. Ô Edson, você quase não saiu, Edson. Vai fazer outro selfie, né? Estamos com meio Edson aqui, né? Não é que ele é de Itu, Ana. Em Itu todo mundo é muito grande. Então, como ele não cabia na foto, ficou só aventar. Ô Edson, manda outra aí, tá? A terceira foto não diz de onde vem. É José Marques, o pastor Léo, a Alice, Theo e a Esther. Né? Olha só que família linda. Você está vendo que tem o pessoal ali embaixo, ó. Olha lá, né? Assistindo ao programa Vejam Só, inclusive nesse horário, né? A Maria Fernanda mora aqui em São Paulo. Tá vendo o programa mesmo, né? E com jeito de sono. Também, né? Nessa hora. A próxima foto também vem de São Paulo, é o pastor Arnaldo, a missionária Maria Dionísio, Magda e o Felipe. Aí, ó. São todos em São Paulo e assistem ao Vejam Só. Família unidíssima. A última foto de hoje vem da capital do Ceará, Fortaleza, é o Robson. Aí, Robson, obrigado
pela sua audiência, que Deus te abençoe. Você que é dessa linda capital do Nordeste, o Ceará. Muito bem. O pessoal que me acompanha no blog, tem o blogspot.com.br, se o João não me deixar esquecer, eu prometo que na segunda-feira vou tentar fazer isso ainda hoje. Se eu não fizer hoje, na segunda-feira eu faço. Eu vou postar no blog um texto sobre as questões ligadas à maçonaria, tá bom? Mas texto, tem novidade lá, vai ter sermão novo também, então quem quiser acompanhar pode entrar lá no blogspot, hebercocarelli.blogspot.com.br, tá? Hoje quem está conosco é o reverendo Paulo Delage, ele é advogado, é mestre em ciências da religião, escritor, pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil lá na Vila Mariana. Você já está lá um bocado de tempo, né? 9 anos. 9 anos. Mas o senhor está no ministério há quantos anos? Desde 1980. Um tempinho bom, já 36. Tempinho grande, está caminhando para os 40 anos de ministério. Quase. Muito bom. Vamos lá, reverendo Delage. O senhor foi nomeado para investigar a questão da maçonaria. Teve pressão? Não, na verdade eu não sofri pressão, posso dizer com sinceridade. Nem de um lado, nem do outro? Nem de um lado, nem de outro. Trabalhamos tranquilamente, dividimos a estrutura do nosso relatório e que, evidentemente, foi submetido à apreciação do Supremo Concílio. E não é exatamente, claro, o livro, porque o livro vai ter uma substância muito mais estruturada do que o relatório, até porque são feições diferentes, né? Feições distintas. Mas não tive pressão, de fato, nem de um lado, nem de outro. O senhor se surpreendeu com alguma descoberta? Isso é fato. Me surpreendi. Eu já tinha consciência de que algumas situações eram mitos, como, por exemplo, o bode. Até porque isso de bode, eu trabalho aqui também, é um mito. Então vamos falar desse é uma das principais acusações. O bode é chamado Baphomet. Então eu digo qual é a origem dessa situação. Trabalho tanto a feição do chamado Baphomet, de onde ela veio, fruto da imaginação de quem foi, por que ela surgiu, de onde ela veio e por que isso foi incorporado à Maria. Mas, então, peraí, vamos ver se... Nem eu entendi. Existe ou não existe um ídolo chamado Baphomet? Não existe o Baphomet. Tem até a foto dele na palestra que faço, eu coloco. Não tem no livro, não? Eu acho que não me lembro. Parece que não há figuras. Mas é um bordão feio que dói. Não há figuras no meu livro. Ele é bem característico. Ele tem características de mulher e de homem, o falo evidentemente masculino, os seios femininos, a cara de bode, etc. Os chifres. E chifres e tudo mais. Isso foi fruto da imaginação de um indivíduo. E que não foi o criador da história do Baphomet. Essa história é interessante. Um indivíduo que divergiu da maçonaria saiu dela e começou a criar um movimento para gerar uma situação antimaçônica. De dentro da maçonaria havia uma ordem secreta chamada Palladium e que tinha uma sacerdotisa chamada Vogan. E essa sacerdotisa invocava Satanás, e ele se materializava, e os maçons, então, da Ordem Paládio tinham que reverenciá-lo, e etc, 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 etc. E durante muito tempo ele desenvolveu isso. Isso foi no Brasil? Também no Brasil. A Igreja Romana tinha interesse em combater, e combatia já a maçonaria, porque ela se posiciona contra, inclusive com excomunhão para os maçons que sejam católicos. Ou católicos que venham a ser maçons têm que ser interditados com excomunhão. Essa é a decisão do Código Canônico da Igreja Romana. Muitos não sabem disso, são surpresas. Verdade. Então, nessa situação. Só que esse indivíduo, ele foi sendo pressionado, e ele então resolveu apresentar esta sacerdotisa Vogan numa conferência pública. E nessa conferência, ele simplesmente disse que tudo aquilo era um engodo, que aquilo ali era uma fantasia, que serviu para financiá-lo em alguns projetos, etc, etc, e que ele, como era um indivíduo cético, se via bastante gratificado por ter colocado a igreja, sobretudo romana, numa situação de completo vexame.
Então, isso foi considerado um dos maiores blefes da história. Até na estrutura jornalística, isto é Tem comentado. a época em que isso aconteceu, reverendo? Final do século XIX. Então, a gente trabalha um pouquinho dessa história aqui, se tiver tempo, a gente pode até depois citar isso, mas rapidamente. No Brasil, isso é interessante, porque a Igreja Romana vai usar isto para combater a maçonaria e vincular também os protestantes. Nos rincões brasileiros, nos sertões brasileiros, éramos vistos como também pessoas com pé de bode. E que no fundo dos templos protestantes tinha um quartinho em que para você ser protestante tinha que subir no bode. Interessante que no livro Angústia, me fala agora o escritor, ele fala de uma família que chega no interior, é um homem muito recluso, com 3 filhas, e que quase não saíam à rua. Ele diz assim, devem ser protestantes, bodes mesmo, né? E etc. Graciliano Ramos, no livro Angústia dele, ele literalmente, devem ser bodes, são protestantes. Ou seja, essa ideia do bode é um mito que a Igreja Romana incentivou, tá? Para que as pessoas se afastassem da maçonaria. Mas isso é um mito. Se por um lado eu não fiquei surpreso, porque eu sabia que eu não tinha. Mas fiquei surpreso que, por exemplo, no grau 3, que é o grau de mestre maçom, para se tornar mestre maçom, você precisa deitar no esquife, no caixão. Ah, é? No terceiro, no grau de mestre, ligado à história do mestre Irã Abif, a morte de Irã Abif por Jubelo e Jubelum, iniciando, primeiro haverá lá um mestre maçom já deitado, que sairá, e o novo mestre, o iniciando, será, depois de 3 toques que ele recebe, representando Jubelo e Jubelum, por causa de ter sido estocado, representando Irã, na verdade, né? Na barriga, na garganta e o malho na testa. Então ele é reclinado e ele deita no esquife. Inclusive, todo o templo está adornado para isso, com caixões, caveiras, etc. Bem lúgubre, bem lúgubre. E no centro, o esquife, o ataúde. Então eu digo, quando faço palestra, o mestre maçom sabe, não tem bode, mas tem que deitar no caixão. Tem caixão. Tem que deitar no Como caixão. é que o senhor descobriu essas coisas, reverendo? Eu Agora a gente vai mostrar uns segredinhos. Se puder dar um close aqui. Posso. Eu tenho aqui, essa parte deles. Eu tenho parte deles. Aqui, ó. São os graus do rito escocês antigo e aceito, que é com o qual eu trabalho. REAA. Rito escocês antigo e aceito. Isso quem deu para Os maçons já me perguntaram isso e eu disse assim, eu vou fazer algumas perguntas. Se vocês me responderem, eu respondo esta. Tá. Como eles não me respondem, eu digo assim também, não vou responder. Eu tenho um compromisso com a pessoa. O senhor pode mostrar mais? Tenho. Não, daí de dentro. O que é esse? Sim. Aqui é o grau primeiro, né, que é... Isso é o manual do maçom? Isso são os graus de iniciação. E é o grau primeiro, né, aqui como vai ser a composição do grau, etc. Como eu disse aqui, que nós temos que ter o caixão, né? Então, só para você ter uma ideia, esse aqui é a composição Mas não é um caixão. Da loja. É um caixão horrível. Da loja para o terceiro grau, que é o grau maçônico. Meu pai. Tá lá, o cara vai ter que deitar. Então você tem que ter essa composição. Ó, tá escrito lá embaixo, tá vendo? Ele deu o close lá, ó. Se puder pegar, painel da loja de mestre. Tá? Então tem Então, coisas assim, no grau... O senhor conversou com maçons. Sim. Mas eles não podem revelar os segredos. Isso. E aí? Esse aqui é o problema. O senhor hipnotizou eles? Não, eles não me revelam os segredos. Mas como que não? O senhor teve acesso aos segredos. É porque eu tenho os graus. A maçonaria não tem segredo. Tem sim. Não, esse é outro mito. A maçonaria não tem segredo. Como muito bem foi colocado, embora ela seja chamada secreta, ela é mais privativa do que secreta. Não pode ser secreta. Eu tenho aqui a Constituição, se me permite pegar aqui, com licença, eu tenho aqui a Constituição do Grande Oriente de Minas Gerais. Aqui, ó. Essa é a Constituição do Grande Oriente de Minas Gerais.
O Grande Oriente é o nome que se dá a uma potência, denominação. A chamada potência. Você tem o Grande Oriente, grandes lojas, etc. E aqui é o registro. Eles também são divididos, viu? Sim, é que nem crente. Claro. Aliás, quem dividiu a maçonaria no Brasil, criando as grandes lojas de Minas Gerais, o Grande Oriente de Minas Gerais, foram 2 presbíteros. Dr. Paulo Breda Filho, já falecido, Dr. Atos Vieira de Andrade, Paulo também Breda, já foi presidente do Supremo? E o Dr. Atos Vieira de Andrade, que também já é falecido. E os dois concorreram 6 meses praticamente depois de cindir a maçonaria no Brasil ao Supremo Conselho do Brasil. Então, isso aqui está registrado. Tem aqui, sob o número de ordem 30.773, datado de 3 de julho de 75, no registro da Constituição Reformada do Grande Oriente de Minas Gerais, com sede fora em Belo Horizonte, certifica o referido registro. Então, é um registro de pessoas jurídicas. Não, tá certo, eu sei. Então, a não é maçonaria secreto. é uma instituição com CNPJ e tudo. Isso. Ok. Então, você tem o templo. Sim. Está lá. Sabe onde se reúne, sabe quem se reúne. Lá faz juramento de morte que não pode contar. Eu tenho os juramentos aqui. Até, se você quiser, eu digo assim. Uai. Mas veja bem, é diferente. Secreto é o que você não sabe, ninguém sabe. Então, eles não são... A maçonaria não é secreta nesse sentido. Ela é privativa. Aquilo, por exemplo, nas nossas igrejas presbiterianas, as reuniões do conselho são privativas. Um membro da igreja não pode chegar lá e sentar-se para participar. Ela é restrita e privada. Assim também são as reuniões, as oficinas constituídas nas lojas dentro dos templos. Então, ela não tem segredo nesse sentido. Os assuntos tratados são assuntos internos, restritos aos membros da loja. Deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. Então não tem segredo, porque as pessoas acham que é segredo assim, olha, vai subir no bode, tem que fazer isso, não tem segredo. O segredo da maçonaria é justamente aquilo que é reservado ao grau sucessivo. Isso que eu ia perguntar. No grau de aprendiz, que é o primeiro. Isso. Não é verdade que um dos juramentos que se faz lá é que eu permito que corte a minha garganta, até que o sinal é assim, né? Corte a garganta se eu abrir a minha boca e contar para os profanos o que eu aprendi aqui. Alguma coisa parecida com isso, não é verdade? Posso ler? Pode. Ah, o senhor tem aí? Tem todos eles, eu estou falando. Não é só esse, não. Tem. Se violar esse juramento, seja-me arrancada a língua, o pescoço cortado, e meu corpo entre as areias do mar, onde o fluxo e o refluxo das ondas me mergulhem em perpétuo esquecimento, sendo declarado sacrílego para com Deus e desonrado para com os homens. Amém. Pai do céu! Amém. Tem outros. Misericórdia! Todos eles têm juramento. Se você for aos outros graus... Teve algum que chocou o senhor? Hein? Teve algum juramento que chocou o senhor? Necessariamente chocar, não, porque eu, de certa forma, já conhecia um pouco o teor dos... Choca muita gente. Que não tem nenhum contato, quando passa a ter, aí fica realmente escandalizado. Porque o que vai acontecer aqui, o aprendiz, companheiro e mestre, a loja chamada maçonaria simbólica, ou a loja azul. Do 4º grau em diante, que é grau maçônico, mestre maçônico, chamada maçonaria filosófica. Então, nesses 3 primeiros graus, fica dito, por exemplo, no 1º grau, eu jamais direi a um profano. No 2º grau, eu jamais direi a um irmão, grau menor, de companheiro. Ou seja, ele vai falar, jamais direi a um irmão meu do grau anterior. Aprendiz. O grau de mestre, ele vai falar, jamais revelarei ao meu irmão do grau anterior, que é companheiro, etc. Então, e aí, os juramentos existem. É o que eu falei, você tem esse juramento aí. Esse teor de arrancar a garganta, de ser enterrado nas profundezas do oceano... É sempre coisa assim, né? Arrancar o coração. Pesado. Os juramentos são juramentos muito, muito, muito pesados. Se você levar em conta aquilo que está literalmente posto. Você veja bem, que arrancar... Pode ser figurado, mas o objetivo é dizer, você tem que ser fiel. Alguém me pergunta, mas eles cumprem isso? Se alguém falar, bom, aí eu não sei porque eu não esse juramento, né? Como há irmãos nossos que saem da maçonaria e revelam chamados, não segredos, mas aspectos internos da maçonaria e não sofreram esse tipo de situação, então é razoável imaginar-se que eles não cumprem isso aqui literalmente. O senhor diria que a maçonaria é uma religião?
O que eu digo não importa. Eu digo isso aqui, isso é outro mito. Maçonaria não é religião. Porque o que acontece? Vamos colocar aqui. Para a estruturação do livro, eu tenho fontes primárias, secundárias e terciárias. Eu me baseio nas fontes primárias para a formulação de princípios filosóficos e ideológicos incompatíveis com a proposta ideológica filosófica maçônica, ok? Certo. Então, quais são as fontes primárias? Os graus. Então, os graus fica claro várias vezes, literalmente, a maçonaria não é religião, não sendo uma religião, tá? Segunda fonte primária, os landmarks e a Constituição de Anderson, também afirmam categoricamente, são documentos do século XVIII, não é religião. Terceiro, uma fonte também, a Constituição do Grande Oriente de Minas Gerais. Fonte secundária, um documento oficial, e eu tenho aqui, do Supremo Conselho do Grau 33 para a República Federativa do Brasil. Mandei 8 questões como relator da comissão e eles me responderam. Conceito sobre Deus, conceito sobre salvação, conceito sobre Bíblia, alma e etc. Então, a maçonaria respondeu para o senhor? Isso, está aqui. O senhor tem esse documento? Tem. Vamos mostrar o documento, Tem. né? E eles dizem categoricamente a maçonaria não é religião. Então, Esse é o documento deles. esse é o documento que eles me respondem essas questões. 8 questões que nós fizemos. Segura mais um aqui. pouquinho aí que o diretor está focalizando. Isso. Então, esse é o documento. Então, isso é fonte secundária. Veja que eu uso como fonte secundária, nem é primária. Nem é primário. Mas é um documento oficial Certo. da maçonaria. Respondendo às suas perguntas. Isso. Tá. E fontes terciárias, opiniões de maçons. Por quê? Já viu. Porque normalmente eles Opiniões vão... de maçons? Hein? O senhor entrevistou maçons? Alguns maçons e alguns sites, etc. Então, algum contato. E o que acontece? Quando você diz que a maçonaria é religião e diz, por exemplo, Pike, porque Pike diz isso, Mackay diz isso, eles dizem imediatamente, isso é uma opinião deles. E ele está certo, esse maçom está certo. Porque a maçonaria, nas suas formulações oficiais, isso é que me interessa, não a opinião de maçons, mas a formulação da maçonaria e os graus, os landmarks e a Constituição de Anderson dizem claramente, a maçonaria não é religião. Agora, é mito dizer que ela não é religiosa. Aí é outra coisa. É onde eu ia chegar, reverendo. São distinções. Vamos lá. Que eu saiba, me corrija porque eu não sei Sim. quase nada, tá? A maçonaria tem orações. Tem orações, Tem cerimônias. ritual de casamento, ritual de iniciação, ritual de funeral, tem altares, não tem? Certo. Isso não é religiosidade? Tá. Aí sim, aí é o que eu estou dizendo. Você dizer que ela é uma religião é uma coisa, é um mito. Dizer que ela não é religiosa é outro mito. Por isso que muitas, desculpe a colocação, eu vou ser talvez até rude e grosseiro, correndo o risco de ser pouco civilizado, mas muitas pessoas evangélicas falam muita bobagem por não conhecer. E aí os maçons se riem internamente. É o caso do bode e outras coisas. Quando você e eles me ouvem falar e percebem que eu não estou simplesmente divagando, mas vou fornecendo, quando eu falo sobre a ceia do Cavaleiro Kadosh, no grau 18, e cito, quando eu digo INRE, que não é INRE, Jesus Nazarenus Rex Iudeorum, mas na natureza tudo se renova pelo fogo, Igna Natura Renovato Natura Íntegra. O que é isso aí? Tudo na natureza se renova pelo fogo. É uma senha? Não, é uma expressão, porque o fogo primevo é comparado a Jesus Cristo. Aí começam os problemas. Então, eles vão dizer isso. A ceia dos cavaleiros do Rosa Cruz, do grau 18, e isso é complicado. Cavaleiro Kadosh não, Cavaleiro Rosa Cruz, do grau 18, é uma ceia, aqui eu cito o grau, é constrangedora para um cristão, porque tem pão e vinho ali. E vai dizer, esse é o sangue de todos nós que nós tomamos, o artesata vai recolher ao final e vai dizer consumatum est. Algumas coisas sérias. Engraçado, eu não sabia disso. Não, mas tem muito, até maçons não sabem, mas porque não estão no grau. Mas o que o senhor acabou de falar me desvenda um mistério de décadas. Eu tinha um colega cujo pai era maçom e presbítero.
E sempre defendeu a maçonaria. Quando o pai dele alcançou o grau 18, ele passou a dormir. Saiu da maçonaria. Adormeceu. E esse meu colega me informou isso depois. Aí eu falei, mas por quê, né? Agora eu sei. Sim, eu tenho... Quando ele tomou contato com esse choque, aí ele falou, não dá. Eu tenho o rito. Por isso Como é que é, então? É uma Santa Ceia? Não é Santa Ceia, né? Eu sei. Não vai chamar Santa Ceia, né? Eu coloco aqui no livro e falo também o grau próprio, né? Que é um dos elementos que vai fazer com que haja uma situação, no mínimo, constrangedora. Não tem como conciliar. Claro, no mínimo constrangedora. Lê pra nós, você assentar-se, vamos achá-la aqui na nossa... Vou ler no grau, tá. que fica, na fonte. Isso, fica mais conveniente fazê-lo do que eu citar no livro. Na palestra eu sempre cito o grau, porque alguém diz, mas está escrito no seu livro, eu não sei se isso é verdade ou não. Então, vamos ver aqui, desculpe, aqui é o INRI que você falou, ele vai falar do fogo primeiro, né? O fogo se renova a natureza inteira, ígnea natura, renovar-tu íntegra. A ceia, que está aqui no grau do Cavaleiro Rosa Cruz, a ceia, está escrito, posso mostrar se quiser. Pode sim. O Cavaleiro Rosa Cruz não tem nada a ver com a Sociedade Rosa Cruz. Não tem nada a ver com a Amor, que é o grau 18, é o nome do grau 18 chamado, da maçonaria. Isso, os Rosa Cruz eram médicos, supostamente médicos, que se reuniam na chamada quinta-feira das endoenças, e eles se reuniam, etc. Então, a ceia, auxiliado por outro irmão, tudo isso aqui é abreviado, se você não souber, você não consegue ler também, tá? Então, isso. Então, assim, o GM de CC auxiliado por outro IR, o grande mestre de cerimônias auxiliado. Então você precisa também ter essas referências. Claro, isso é um texto para quem está lá dentro. Coloca no centro, eu não estou, mas sei. Então, por isso que eles ficam indignados. O senhor é um invasor. Indignados comigo, eles chamam de goteira. Há uma expressão que é goteira. Goteira é o cara que conhece alguma coisa. Você não é goteira de lá, você é riacho. Poxa. Você é um riacho. No centro da Câmara, uma mesa coberta de toalha branca, pequenos pão e cálice de vinho em número igual ao dos cavaleiros presentes e um braseiro. E aí ele vai descrever aqui, o repasto que vamos partilhar deve sua origem talvez à comemoração da última ceia de Jesus com os apóstolos, que deveriam em breve desempenhar a missão de ensinar nas nações, etc. Depois aí ele vai dizendo aqui agora a situação. Meus irmãos, chegou o momento de retomarmos os nossos cajados e nos reunirmos em torno da mesa da ceia. Retomemos nossos cajados e reunamos-nos em torno da mesa. O grande mestre de cerimônia fiscaliza a organização do ciclo em redor da mesa, a qual deve ser unida em boa ordem, etc. A nutrição que vamos tomar, e aí ele começa a dizer, é o corpo e o sangue de todos nós. A analogia é muito clara. Que ela aumente em nós as forças da vida, que nossa inteligência seja sã e sincera, para que possamos discernir a verdade e esclarecer nossas aspirações ante o grande arquiteto ou Gadu. O mestre de cerimônia distribui o pão, que deverá ser tomado com a mão esquerda. O artesata, após fazer o sinal e ter a resposta, diz, comei e dai de comer a quem tem fome. Amém, frutificai. Todos comem, deixando fragmentos, etc. A seguir, distribui os cálices com vinho, que deverão ser também recebidos com a mão esquerda, etc. Todos bebem, deixando restos. O artesata, tomando as sobras de pão e resto de vinho, lança-os no braseiro e diz, consumato est. E surpreende. Fui surpreendido? Fui. Lá no final, quando se vai falar sobre os 9 sábios da cripta, aqui a coisa fica... Aqui é muito sério. Para mim, talvez um dos aspectos mais graves que se tem. Eu falo de todos os graus, o nome de cada grau, etc. né? E então nós temos o problema dos chamados sábios da cripta. Isto é triste. Por quê? Porque no grau 32, que é o sublime príncipe do real segredo, que eu tenho aqui, abre-se a cripta e há 9 colunas postas, cada uma delas coberta, e 9 indivíduos. O senhor vai revelar tudo isso no próximo bloco. Eita, tem que chamar o intervalo. Hein? Tá Vamos certo. lá, rapidinho. Não, dá para você ver.
Muito bem, olha só que tomada bacana, hein? Estão parecendo monumentos aqui, olha só. Mas o assunto é realmente monumental. Nós estamos entrevistando o reverendo Dr. Paulo Albert Delage, ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil, pastor da Igreja Presbiteriana de Vila Mariana e que foi o relator da comissão do Supremo Concílio da sua denominação que examinou a questão maçônica em 2006, né? 2006. E chegando à conclusão de que não existe compatibilidade entre ser evangélico e pertencer às potências maçônicas. E ele está conversando aqui agora, antes de a gente sair para o intervalo, e estava mostrando as questões mais agudas, né, dessa incompatibilidade. E uma delas é a abertura da cripta. Em que grau que é? 32. No grau 32, né, a maçonaria tem 33. No grau 32, pode falar, reverendo. O 32, ó. Ad universi terrarum orbis summi architecti gloriam, ordo ab caus, Deus meum queius. Sabedoria, estabilidade e poder, sublime príncipe do real segredo. Esse é o grau 32. No grau 32 é o chamado grau dos sábios ou filósofos da cripta. São nove sábios ou 9 filósofos que tem cada um deles a sua coluna. Então nós vamos agora ver aí. O primeiro deles já está aqui, ó. Quais são esses 9 sábios? O primeiro deles que é Confúcio. Eu estou correndo um risco de mostrar isso aqui, mas... agora o outro é Zaratustra, está um pouquinho difícil de quadrar aí. O terceiro é Buda. Vou passando aqui, tentando ajustar lá. O quarto é Moisés. O quinto é Hermes Trismegista. Esse aqui eu tive que ir atrás para saber quem era, quase ninguém sabe. 3, mega grande. É um deus egípcio 3 vezes grandioso. Credo. Então, Hermes Trismegista. Você tem Platão e você tem Jesus de Nazaré. Depois você tem Maomé e a estrela. São os 9 sábios na cripta. Mas o que é a estrela? Aí é que está. Esses 8 sábios são comparados, porque a maçonaria ela é eclética e sincrética, além de hermética. A gnose hermética maçônica que leva o indivíduo à perfeição como ser humano, e não o evangelho de Cristo. Os maçons eram pedreiros que construíam catedrais e castelos. Os maçons livres hoje, que sucedem a maçonaria operativa, com a maçonaria simbólica e filosófica, são pedreiros livres que não edificam mais catedrais e nem castelos, mas um novo homem para um novo mundo, numa nova ordem. Então, cavando vícios, cavando masmorras aos vícios, ele sabe o que eu estou falando, cavando masmorras aos vícios e erigindo colunas à virtude. Por isso é que fica tudo justo e perfeito entre as colunas, entre os acampamentos, etc., colocando-se de pé e a ordem. São expressões aqui do mundo maçônico. Quando você fala isso, se alguém tiver e souber, ele vai achar que você é maçom. Ele vai dar uma contrassenha. Aí, é claro, você... Enfim, né? Então, 9, esses 8 são comparados. Então, eles comparam... Jesus é igual a Maomé, Moisés, Confúcio... Hermes Trismegista, está no mesmo pé. Está no mesmo pé. Todos eles têm fragmentos de verdade acerca daquilo que deve ser composto como gnose hermética, de conhecimento hermético, para os iniciados, a fim de que ele alcance a perfeição. Quem não tem essa composição, não alcança. Agora veja o problema da estrela. Eu vou ler no grau, para não ter dúvida. Estrela, eu sou o amanhã. Os judeus esperam o Messias, os muçulmanos o Narkhid, os cristãos a volta de Cristo, os budistas Maitreya, o próximo Buda, os hindus aguardam o avatar de Vishnu, que se encarna de tempo em tempo para o triunfo dos bons e destruição dos maus. Tem todos estes nomes. Jesus, todos eles, é um só, tem o mesmo nome. Tenho todos estes nomes e ainda outros mais, porque a cadeia hermética nunca foi quebrada. Notastes a perfeita coordenação dos ensinamentos
formulados pelos fundadores da civilização que a história vos mostrou. Não há incompatibilidade entre eles. Meu Senhor. Outros guias ainda surgirão para assinalarem com fortes predicações a ascensão da humanidade. Apesar, porém, da variedade de suas revelações, ficais certos, eles vos falarão na mesma linguagem, porque ela corresponde às necessidades universais e às aspirações da natureza. Sede tolerantes, porque ninguém pode definir o grande arquiteto do universo. Procurai a verdade, praticai a justiça, amai ao próximo como a vós mesmo. Tal é o caminho do dever, a única estrada da salvação. Então, eles colocam Jesus na mesma condição, posição, etc. Então, isto aqui para mim é complicado. Então, essas coisas me surpreenderam. Me surpreendeu, por exemplo, alguma coisa que nós temos aqui num dos nossos landmarks. O landmark, a tradução seria marco da terra, quer dizer, um referencial. E esse landmark são os elementos distintivos da maçonaria chamada maçonaria regular. Se não observam, não é maçonaria regular. Por exemplo, loja maçônica não pode ter mulher, não pode ter loja mista. Se for loja mista, é irregular. Então, um dos landmarks, e olha, quando eu digo aqui, tem maçom que assusta. Tem maçom que assusta porque não sabe disso aqui. 18º landmark, eu estou lendo um landmark. Não estou lendo, não estou criando, eu estou lendo um landmark 18º. Certas ações dos candidatos à iniciação provém de um landmark da ordem. Estas qualificações são que ele deve ser homem, mulher não pode ser maçom, não mutilado, nascido livre e de idade adulta. Em outras palavras, não sou eu que estou dizendo em outras palavras, está aqui escrito. Em outras palavras, uma mulher, um aleijado, ou um escravo, ou alguém nascido na escravidão, não está qualificado para a iniciação nos ritos da maçonaria. Está fora. Em 1717, embora isso, olha, eu vou enfatizar isso, em nenhum momento há indicação de cor ou raça, restrição a cor ou raça. Escravo pode ser escravo por dívida. Mas em 1717, na Escócia, na Europa, nos Estados Unidos, posteriormente no Brasil, endereço certo. Claro. 95% vai ter endereço certo. Claro. Que é ligada à cor da pele. Sem dúvida alguma. E aleijado. E aí eu fui conversar com um maçom que é membro da sindicância, da comissão de sindicância da loja, porque ninguém é. Para ser maçom tem que ter uma proposta, a sua esposa tem que assinar favoravelmente, o seu nome é submetido a uma sindicância, depois esse nome vai para lá e as bolas pretas e bolas brancas. Se você tiver uma bola preta, você está fora. Só pode ter bola branca para ser o seu. Uma bola preta elimina? Se você tiver uma bola, está eliminado. Está brincando? Eles têm toda uma estrutura, eles têm Ministério Público, eles têm tribunais, o Tribunal Supremo da Maçonaria está em Brasília. Há uma estrutura muito... As pessoas não sabem disso. A maçonaria é uma estrutura extremamente bem organizada, com disciplina. Se um maçom tiver um procedimento irregular na vida familiar, ele é disciplinado da loja. Pode ser excluído da loja. Há casos de homossexuais que são excluídos da loja por causa de... Muito restritamente, eu corro até um risco de tratar do assunto, mas é fato. Então, essa situação aqui, conversando com esse maçom evangélico, que é integrante da comissão de sindicância, ele diz, é claro, reverendo, que a gente não fala essa pergunta assim, tão direta, né? Você tem um defeito, mas a gente tem que verificar se ele não é aleijado. Nossa. Isso é um dos elementos, isso foi, está aqui não, isso não, mas uma colocação feita por um maçom que é membro da comissão de sindicância da loja. Reverendo Delage, é verdade? Então isso me surpreende, como surpreende alguns maçons que nem sempre sabem disso também. Pois é, vai contra tudo que o tempo contemporâneo defende, né, de inclusão e tal. Agora, por uma questão mais simples. Agora, só uma coisa, esse livro meu, ele talvez não agrade a muita gente, porque ele não é demonizador.
Então eu digo assim, um mito, maçonaria satânica, não é satânica. Já acabou, estragou toda a sua palestra. O que o senhor chama de satânica? Aí é que estou dizendo, satânica é quando você tem uma vinculação com Satanás. Não cultua Satanás. De invocação, de tributo a ele, etc. Lá não existe esse tipo de coisa. Se tem algum maçom que é satanista, isso é coisa dele, pessoal, particular, individual. Mas a maçonaria não é. Mas como é que não é se ela faz com Jesus? Então. Ela é uma sociedade que não é uma religião. Como tal, ela pode ter as suas manifestações, expressões ideológicas e filosóficas. Que queira. O problema que eu trato é isso. Para um cristão, isto é admissível, razoável? Não é. Entendo eu que não é. Segundo o livrinho do Eduardo Carlos Pereira, lá de 1903, início do século XX, ele dizia que o grau de iniciação, lá o rito de iniciação, era muito humilhante. Nós vimos na matéria de abertura algumas cenas... Tem que ser descomposto. Isso mesmo, aquilo mesmo. Tá aqui. A pessoa está esfarrapada e ela pergunta para o grão-mestre, pergunta para ela, o que você está aqui, o profano? E o candidato diz, venho em busca de luz. É verdade isso? Há uma estrutura própria do rito. Não é exatamente assim, né? A loja estará composta, o templo estará devidamente coberto, etc. E o iniciando vai ter que bater à porta do pedindo para entrar. Como ele não sabe e não conhece a batida própria, ele vai bater profanamente. Então alguém lá dentro sim vai... Quem é que quer profanar esse santo lugar? Aí começa essa situação, essa estrutura, essa encenação, porque a maçonaria é muito ritualística, muita encenação. Então ele vai fazer toda essa encenação aí com o indivíduo. Ele vai ter que ser descomposto, ele vai ter que entrar daquela maneira que foi visto ali, ele vai ter que deixar as suas vestes, colocar, etc., tirar um sapato, ser conduzido por uma corda, vendas nos olhos, etc., uma espada vai ser colocada no peito dele, etc., e ele terá que se submeter a isso mesmo. Mas ele vai dizer que ele está em busca de luz? Aí o que vai acontecer? Ele vai realmente estabelecer essa ideia. Ele está buscando a luz da maçonaria. E aí nós temos que ele está falando de uma situação, e aí os maçons vão elucidar isso. Não é que ele seja um profano no sentido religioso cristão da palavra. Ele é um profano porque ele não conhece a gnose hermética da maçonaria, que vai dar a ele a estruturação e a condição de um desenvolvimento filosófico e ideológico de aperfeiçoamento, tornando-o um homem que é uma pedra bruta em uma pedra polida, fruto do trabalho maçônico. Então ele vai alcançar essa situação buscando a perfeição. Mas quando chegar no grau 3, por 4, ele vai chegar assim, você achou que conhecia a luz, mas não conhecia a luz, você estava em vereda incerta. Mesmo já no 3º grau, ele continua em vereda incerta. Eu tenho isso aqui, eu falo isso no livro. A maçonaria diz para o maçom sempre, o grau seguinte é sempre uma revelação em relação ao obscuro anterior. Então você está sempre num contexto de obscuridade. Em relação a quê? Ao mistério do grau seguinte. Isso é que é o segredo da maçonaria. Entendeu? Então, ele vai ter que fazer isso? Vai ter que fazer isso. Terá que fazer isso? Terá que fazer isso. Terá que se submeter a isso? Terá que se submeter a isso. Então, reverendo, mas vamos trazer para o nosso contexto. Por uma sociedade secular, uma instituição como essa, que se propõe a aperfeiçoar as pessoas para a justiça, para o direito, para o bem, é até digna de louvor. Mas, quando você tem cristãos que são lavados e remidos no sangue de Jesus e que tem o Espírito Santo transformando o seu interior, aí não faz sentido. Claro que não, mas essa que é a questão. A minha grande colocação, e eu recebo de maçons, eu já disse isso, se não se disse reforço, se não disse elogios ao livro, porque não é um livro satanizador. É um livro que trata com certa profundidade na esfera filosófica e ideológica, mostrando a incompatibilidade para um cristão. E a minha grande questão, reverendo Hélio, e eu não tenho como respondê-la, é como homens da envergadura
de Eduardo Carlos Pereira, Miguel Riso e outros tantos, já mortos e alguns vivos, que não se sentem constrangidos. Olha, veja bem, no grau que eu cito aqui agora, que é o grau 19, que é o grande pontífice. Cada grau tem um nome. Cada grau tem um nome. No livro tem todos os graus, vários ritos, tem 9 ritos diferentes. Tem o rito escocês antigo e aceito, o rito de York, a emulação, o Mizraim e outros tantos. De 90 graus, 33 graus, 33, 14, etc. Aqui ele falando sobre a razão, a inaltação, porque ela é iluminista, né? Então, olha, tende sido um mero aprendiz da maçonaria escocesa dessa instituição sublime, cuja base conheceis hoje pela primeira vez. Esta base é a razão única, filha do eterno, imortal, como a verdade que lhe serve de trono. Não tem princípio nem fim, idealizou o Criador e seu reino impera nesse mundo e no outro. A razão está sendo colocada como... Agora escute. A razão é o alfa e o ômega do passado, presente e futuro. Descobrindo os erros dos nossos pais, isso significa que precisa corrigir, etc, etc, etc. Então, a razão é o alfa e ômega. Agora, a Escritura deixa claro que a razão, o alfa e ômega é o Senhor Jesus e não a razão. E vai por aí afora. Então, a ênfase nessa situação da razão. Enquanto o edifício social não descansar no progresso moral, unido ao intelectual, enquanto o templo da razão não esmagar este nefando réptil, esta hidra de 3 cabeças, intolerância, superstição e fanatismo, que renasce sem cessar, não haverá paz na terra, nem a justiça regerá os nossos destinos. Ou seja, quem é responsável pela redenção do indivíduo é a razão. Ela é o elemento redentor. Por isso é que a gnose hermética, o conhecimento fechado da maçonaria, coligido eclética e sincreticamente nas várias linhas religiosas, simbolizadas nos 9 sábios da cripta, lá no fim, essa gnose hermética é que tratará o indivíduo levando ao aperfeiçoamento como ser humano. Olha só. Pois é. Não sei quanto tempo nós temos ainda, mas... Estamos chegando ao final. O senhor quer falar mais alguma coisa? Não, são coisas que nos surpreendem. Por exemplo, sobre a Bíblia. Não diz, mas a loja maçônica tem a Bíblia, é o livro da lei. O Landmark diz um livro da lei. Ele vai dizer assim, e eu estou dizendo um livro, e não o livro. Qualquer livro religioso, referencial de alguma religião, pode ser o livro da lei na loja. Se for uma loja predominantemente de judeus, pode ser a Torá. Se for uma loja predominantemente de muçulmanos, e tem muçulmanos maçons, é complicado isso, mas tem, será o Alcorão. Se for de hindus, o Bhagavad Gita. Se for de cristãos, católicos romanos, a Bíblia com os 7 livros deuterocanônicos, vamos chamá-los assim. Tá. Se for de predominância protestante, se você me permite, eu vou fazer... O senhor pode tudo. Obrigado. A leitura, na verdade, é do rito escocês antigo e aceito no México, não é no Brasil. Mas é maçonaria e, portanto, ela tem que assumir essa responsabilidade, que é o conceito que eles trazem sobre o ser de Deus, falando literalmente sobre a pessoa de Deus. Qual é a descrição? Ele diz o seguinte, a descrição de vários deuses, de várias concepções de Deus, inclusive a do Deus presbiteriano. Aí abro aspas agora. Quem é, dizem, o Deus dos judeus? Ele é a personificação do poder e da energia. E o Deus católico é um sublime senhor, déspota eclesiástico, político, patrono de conjurados e reis, rodeado de uma corte de ídolos e santos de ambos os sexos, que se ofende até do pensamento e tem por vicário o Papa. E ele vai dizer assim, e o Deus presbiteriano? Esse é um legislador aristocrata por excelência, lógico em tudo, ele é desde o início os eternos habitantes dos céus e lança as multidões às profundezas do inferno. E o Deus metodista? É um monarca constitucional, suprime as cadeias da predestinação e concede a todos os meios de alcançar a glória eterna, fazendo do mundo o ginásio moral. É o inverso do calvinista.
debate de ontem, né? É. E o dos Quakers, ele vai descrever. E o Deus universalista. E o dos Vedas, e de Platão, e de Jesus, e de Paulo, e de Orígenes, e o Deus unitário. Nenhum destes é o Deus verdadeiro. Ai, ai, ai. Nenhum destes é o Deus verdadeiro. E o Deus de Jesus e de Paulo. Então eu digo, as variações sobre a concepção de Deus são claras e não significa que sejam verdadeiras. Tá certo? Mas o Deus de Jesus, e Jesus que é Deus, esse é verdadeiro, único, e não dá para um cristão se compatibilizar com isso. Entre outras coisas, essa palestra são 2h30, 3 horas. É muita coisa. Sem satanizar, sem demonizar, mas com muito zelo e eu digo até com carinho para com irmãos cristãos que são maçons. Aliás, eu disse isso aqui en passant e volto a afirmar, por exemplo, não se sabe, muitos não sabem disso, que a Igreja Romana, no seu direito canônico, exclui. É excomunhão e não mudou. O texto é literal lá, não mudou. Permanece. Mas como é que pode? Tal? Isso aí, eu não entro nesse mérito que não me comporta, né? Bom, dizem aí, né, meus amigos maçons, que tem vários presbiterianos independentes que são membros da loja. Né? Se me permite uma descrição, em um hospital, visitando um pastor presbiteriano da IPB, havia um pastor independente. E eu fiz menção ao livro, etc., e que um diácono da igreja presbiteriana da Vila Mariana, já não está mais conosco lá, disse que tinha ido para uma igreja independente e que havia um diácono lá que era maçom. Eu estranhei. Aí cometi até a indiscrição de perguntar ao colega, e ele foi muito discreto, mas deixou perceber que é possível que haja na Grey presbiteriana independente irmãos nossos cristãos que são integrantes da maçonaria. Você vê que o juramento na loja maçônica tem mais valor do que o juramento... Eu disse a um maçom uma vez, eu gostaria que a gente pegasse esse juramento, se eu fizesse na profissão de fé. Exatamente. Se eu for perjuro, abandonar a fé, eu quero que corte a minha garganta. Eu falei aqui, Eliseu, corte a minha garganta, etc. Né? E me eviscere, me lance lá, e meu corpo seja dividido, lançado ao setentrião, etc, etc. Você vai ficar bonito. Ou então... já que é um mero símbolo, não, essa questão do caixão é um mero símbolo, morrer e nascer, porque a ideia é essa, Irã Abif que renasce no mestre maçom. Olha, já que é assim, nós também temos essa ideia do velho homem. Então, vou colocar um caixão lá na frente batismo, da igreja, e colocar o camarada dentro, você está morrendo e leva... reverendo, assim não dá, isso vai ser um escândalo, meu irmão. Mas acontece na símbolo hora. É símbolo. Deixa eu mostrar mais uma vez o livro do reverendo Delage, nós estamos terminando o programa, agradecendo demais ele ter aberto espaço na agenda dele, reverendo Dr. Paulo Aldebert Delage. Fé cristã e maçonaria são compatíveis? Está aqui o livro, quem quiser entrar em contato com o autor, o site vejamsó.com.br, tem o contato dele para você poder fazer as suas inquirições, pedir o livro, etc. Reverendo Heber, muito obrigado pela gentileza de me permitir estar aqui trazendo esses esclarecimentos. O propósito do livro é esse, dar aos cristãos a informação adequada para que, se vier a conversar ou falar sobre o assunto, não cometa vamos falar com base, né? A impropriedade de falar do que não conhece. Vamos lá, vamos ver quem vai levar o livro do pastor mais o kit da Jô Rezende. Quem que é? Quem? Quem? Manuela Rios, de Bom Jesus, no Mato Grosso do Sul. Tá legal. Para você que fica com a gente, que fica com essa emissora, a paz e a graça de Jesus, nós nos veremos no próximo Vejam Só.